tudo bem? Hoje eu quero te contar sobre livros com plot twist que eu li nos últimos tempos e que se tornaram um dos meus livros favoritos. São livros que eles ficam o enredo inteiro te prendendo e chega no final você fica de boca aberta sem imaginar que aquilo poderia ter acontecido, se sentindo bobo porque você foi enganado pelo escritor e pelos personagens dentro do enredo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seus likes, se inscreve aqui embaixo, ative as notificações para não perder nada e me siga também nas outras redes sociais. Falando que ele não é uma lista de livros tradicionais e famosos que você vai encontrar por aí. Alguns são e alguns eu mesma cacei e encontrei, porque eu gosto bastante desse tipo de gênero, que você fica apreensivo o livro todo, querendo devorar e no final fica de boca aberta. Eu gosto bastante de ter uma surpresa, não gosto de clichê. Então, por isso, eu vou puxar o primeiro, que é O Beijo do Rio. Beijo do Rio é um livro brasileiro que se passa na cidade do Rio de Janeiro. Ele, Daniel, é um jornalista que sai do interior, onde ele tinha diversas desavenças e vai tentar a sua vida na cidade grande. Ele trabalha na revista Vozes, que é uma das principais revistas do país, até que ele é chamado por uma antiga amiga dessa cidade, relatando um caso um tanto estranho. Romeu, que era um de seus melhores amigos e até mesmo a paixão da adolescência dele, morreu em circunstâncias bem estranhas, digamos assim. Romeu estava interpretando a peça Romeu e Júlia, a adaptação de Romeu e Julieta. Quando o Romeu foi ingerir o veneno era de verdade, ele morreu no palco, na frente da cidade inteira. Toda a situação acabou sendo bem estranha, como as pessoas agiram depois, e essa amiga de Daniel acaba chamando ele pra cidade de novo pra depois dar algumas explicações, tentar investigar um pouco o que aconteceu. E Daniel cada vez começa a ficar mais preso naquilo ali, resolvendo desavenças do passado, tentando se encontrar, tendo algumas lembranças ali que ele não tinha até então. A trama vai se desenrolando de uma maneira que isso vai muito além da morte de Romeu. Começam a se envolver políticos da cidade, a igreja, que o pai do Romeu era um diácono muito famoso e basicamente a igreja, por ser cidade pequena, mandava na cidade. Tô até sem ar de falar aqui, porque realmente eu terminei esse de ler hoje, tá fresquinho na minha memória e eu não esperava o final. Por ser bem assim, um livro diferente, brasileiro e muito bem escrito, eu quis trazer aqui pra vocês. Esse livro tem 375 páginas, não é um livro que você devora numa pegada só, mas assim, todo instante eu fiquei tentando entender mais o que se passava na cabeça de Daniel e eu gostei bastante do final e eu achei que foi bem proveitoso. Vou pegar essa deixa e falar sobre o segundo livro que também tem um pouquinho a ver com o Rio, que é O Garoto Exemplar. Ele é um pouquinho mais conhecido e que tem 582 páginas. Esse livro fala sobre o casamento de Amy e Nick, que é um casal que já tá casado há 5 anos. E no 5º aniversário de casamento, a Amy desaparece. As circunstâncias também são um pouco estranhas, porque a casa fica toda bagunçada e é achado um diário onde ela relatava tudo, desde onde eles se conheceram até o presente momento. Então você consegue entender o que se passa na cabeça dela, porque os capítulos vão alternando entre a visão dela e a opinião dele, ali o que tá acontecendo na cabeça dele no momento. Então você acaba conhecendo, entre aspas, os dois personagens. E também o tempo do livro vai mudando. Então ele fica indo pra quando eles se conheceram, pra um momento atual que eles estavam vivendo no casamento e até esse momento pós-desaparecimento dela. A escritora, ela brinca muito com os sentimentos do leitor aqui, justamente nesse vai e vem. Os dois não são muito flor que se cheire, então você fica, nesse ponto eu concordo mais com o Nick, nesse mais com a Amy, mas tudo aponta pro Nick ser o culpado. O tempo todo, os pais dela, a mídia, a própria polícia fica achando que foi o Nick que fez isso com ela e você só vai descobrir se foi ou não lendo o livro, porque realmente o final eu não esperava quem foi o responsável pelo desaparecimento de Amy e só você lendo você vai saber. Aliás, esse aqui você consegue descobrir também através de um filme. Tem o filme, é muito legal, é com o Ben Affleck, muito bem interpretado e se você quiser descobrir, né, tirar esse fio da meada sem ser através do livro, você consegue pegar uma pontinha através do filme, mas cá entre nós, o livro é sempre melhor. Outro livro que eu trouxe aqui pra vocês é Verity. Verity inicia explicando um pouquinho mais da vida de Lowen, que é uma escritora, só que ela tá falida, ela precisa de grana desesperadamente, ela não tem ideias, ela não consegue emplacar nada que vem. Até que ela recebe uma proposta bem inusitada. Jeremy oferece pra ela continuar escrevendo livros que são best-sellers sob o nome da autora real, que é Verity. Entender? Deixa que eu te explico. Verity era uma autora best-seller que sofreu um terrível acidente e ficou em coma. O marido dela, pra não contar pro público que isso aconteceu e finalizar os livros que Verity já vinha escrevendo, pede ou
ô autora, ô Lowen, vem cá, termina pra gente esses livros, ninguém vai saber que a Verity tá acamada. A gente vai fingir que você é ela. Foi isso que aconteceu. A Lowen até fica assim, se topa, se não topa, porque é algo até antiético, né? Mas ela precisava muito da grana e ela acaba topando. Ela topa e vai com o Jeremy pra casa deles, né? Da Verity e do Jeremy. Por quê? Lá ela tem uma biblioteca onde todos os manuscritos da Verity estavam já lá e tem inclusive alguns materiais mais pessoais dela. E é assim que Lowen consegue se colocar um pouquinho na cabeça de Verity. Se ela tem que continuar fingindo que ela é a mesma pessoa que já iniciou os livros, ela precisa pelo menos tentar pegar a linguagem, ali, a forma de escrita da autora principal e tentar se colocar um pouquinho na cabeça dela. Um dos materiais que a Lowen acha é uma autobiografia. Então a autobiografia de Verity vem desde muito antes, quando ela estava grávida, e assim Lowen vai descobrindo coisas não tão bonitas sobre a Verity, com que ela nunca falou, porque a coitada tá lá de cama, né? Então ela descobre detalhes sobre os filhos, sobre as gêmeas do casal, que é algo bem grave também aconteceu com elas. Ela vai descobrindo mais e mais coisas, segredos, e vai realmente conseguindo entender, isso é bom pro livro, né? Como que funcionava a mente de Verity, mas ela não vai gostando muito da Verity. Ela fica ali numa dúvida, por quê? Ela não sabe se conta pra Jeremy todas as verdades que ela acabou descobrindo, ou se, coitada, a mulher já tá lá, pra que eu vou estragar a imagem dela, falar mal dela pro Jeremy, se já foi, se ela tá lá, a gente nunca sabe se ela vai acordar. Nesse meio tempo, ela tá muito dentro ali da casa, que é no interiorzão, assim, e ela e Jeremy começam a trocar muitas conversas, olhares, e os dois começam a se apaixonar. Coisas estranhas também começam a aparecer. A Lowen cisma que tem coisas que estão trocando de lugar, ela cisma que consegue enxergar a Verity às vezes na janela, lá em cima de longe, só que ela não sabe se é coisa da cabeça dela, se é possível, porque ela vê a mulher senta mesmo no mesmo lugar, mas ninguém vê nada, e a situação vai ocorrendo de uma maneira até que acaba acontecendo algo muito grave, e você já fica de boca aberta, porque você não espera aquilo, é algo bem impactante, digamos assim, pra não dar spoiler, e como se não fosse suficiente, nas últimas páginas do livro, os autores contam algo que não dá pra voltar atrás, então tem um grande momento e no final tem mais uma grande revelação, e é por isso que, digamos assim, dose dupla, esse livro acabou sendo um dos meus favoritos dos últimos tempos. Outro livro que também acontece num lugar um pouco mais afastado e que tem plot twist é a Lista de Convidados. Nesse livro, ele se passa na costa da Irlanda, quando Jules e Will vão se casar numa ilha. Então eles escolhem a ilha porque tem os motivos deles, a ilha é especial para a história deles em si, não é à toa a escolha. E como é afastado de tudo, os convidados começam a chegar alguns dias antes, então aí já começa o livro, alguns dias antes da festa. Os capítulos vão sendo alternados entre alguns convidados, então hora é a noiva narrando, hora é o cerimonialista, hora é algum familiar, até que chega o momento da festa, a luz se apaga e alguém anuncia: encontramos um corpo. E daí o leitor fica naquela expectativa porque a gente não sabe quem morreu, quem matou, o porquê matou e como que a pessoa morreu. Só acha um corpo e ninguém revela mais nada e você fica naquele desespero, vai e volta de perspectivas, né, conforme vão passando os capítulos e alternando quem tá narrando, e você fica naquela agonia ali. Além disso, pra contribuir, tá tendo uma mega tempestade na ilha, ninguém sai, ninguém chega, a polícia não consegue chegar, então você tenta ficar ali alertos aos sinais no decorrer dos capítulos pra ver se consegue pegar alguma deixa pra descobrir quem que é o assassino e quem que morreu, né? Então eu acabei gostando bastante desse livro, ele é um pouco mais morno e um pouco mais clichê que os demais, mas não deixa de ter um plot twist no final e é por isso que eu trouxe ele pra vocês. Outro livro nessa mesma pegada é O Casal que Mora ao Lado. Nele, Anne e Marco têm uma filhinha de 6 meses, a Cora. Eles são convidados por um casal de amigos pra ir no aniversário, só que esses amigos moram na casa ao lado. Eles moram como se fosse um geminado, casas encostadas, e tava tudo certo pra eles irem no aniversário desses amigos. Até que eles recebem uma ligação do babá, falando que a babá teve um imprevisto, não ia conseguir atender eles. Então eles pensam, a gente deixa de ir, não deixa. A Anne, ela já tava tendo depressão pós-parto, né? Então toda mulher sabe que não é fácil. Então o Marco, pensando no bem-estar dela, pensou, não, vamos tirar ela um pouquinho de casa, a gente dá um jeito, deixa a babá eletrônica ligada e a cada meia hora a gente dá um pulinho aqui pra ver como é que tá a criança. Isso, inclusive, fazendo um parênteses, lembra bastante a história de Madeleine McCann, né? Que os pais fizeram isso de ficar a cada meia hora indo ver a criança, e assim como na vida real, no livro isso não deu certo. O estado de ânimos dele já não tava legal, que o Marco andou flertando com a vizinha lá, e quando eles chegaram em casa, a porta tava aberta. Eles pensaram, poxa, será que a gente esqueceu, não esqueceu? Partiram em corrida, escada acima, e quando chegaram no quarto, cadê a criança? A criança tinha sumido. Então, ali começa todo um julgamento. Por que os pais fizeram isso? Por que deixaram o neném tão pequeno
sozinha. Por mais que a história em si é um pouco clichê, ela não deixa de emocionar quem tá lendo, porque ela é uma história palpável. Pode acontecer com todo mundo, não é algo de 7 cabeças, né? Então fica todo mundo ali apreensivo, até porque todo mundo nesse livro tinha motivos pra poder ter feito isso. Você vai conhecendo cada um dos seus personagens ali e vai vendo que você tem que suspeitar de todo mundo mesmo. O detalhe é que quem fez isso é descoberto já mais ou menos no meio do livro. Então você pensa, poxa, pra que eu vou continuar lendo se eu já sei quem pegou a criança? Mas assim, até o final, até a última página, você vai descobrindo mais e mais segredos que tornam o final bem legal. Então é por isso, ele também não é algo de grande impacto, mas eu acho que valeu trazer ele aqui e indicar pra vocês. Mais um livro que eu trouxe é O Boneco de Neve. Esse livro se passa em Oslo, na Noruega. É um livro que te deixa em pânico durante o livro inteiro. É um mistério muito bem trabalhado. Realmente ele honra o nome, porque ele já começa no livro com uma mulher chegando em casa e vendo um boneco de neve, que lá tem bastante neve, na entrada de casa, e fala pro marido e pro filho: poxa, que legal o boneco que vocês fizeram. Eles se olham: a gente não fez boneco nenhum. E a partir daí, várias mulheres vão desaparecendo, sumindo, aparecendo com umas mortes bem violentas, assim, sempre que um boneco de neve aparece. Em paralelo, conta a história do detetive Harry Hole, que começa a receber algumas cartas desse suposto assassino. Então ele se intitula um assassino em série, e Harry realmente fica na dúvida: será que é alguma brincadeira, ou será que é sério? Será que as mortes estão conectadas ou não? E fica nessa agonia até que mais e mais pessoas vão desaparecendo cada vez que um boneco de neve aparece. E aqui mais um parênteses, isso me lembra muito a série das castanhas que tem na Netflix. Também cada vez que um homenzinho de castanha aparece, alguém desaparece, alguma morte anunciada. Vale dizer também que esse é um dos livros de uma série que o autor tem sobre esse detetive. Eu não li os outros, todo mundo fala, e pelo menos o meu entendimento é que você não precisa ler os outros pra entender o contexto. Ele é independente, mas caso você goste muito do personagem do investigador, que é por sinal muito bem trabalhado e bem profundo as características dele, vale a pena ler os demais. Então ele começa a investigar ali aquelas mortes, se elas têm conexão ou não, se ele vai conseguir capturar o assassino ou não. Várias vezes ele chega perto, só que ele não sabe de quem desconfiar. Tem isso, o assassino se intitula Boneco de Neve, então ele não sabe se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo. E quando você pensa que entendeu alguma coisa do livro, você não entendeu nada. E por isso que no final a gente tem um grande plot twist. O último livro que eu trouxe aqui pra ti é A Mulher Entre Nós. Ele se passa em Nova York e conta a história de 3 pessoas que são os protagonistas. A Vanessa é uma mulher recém-divorciada, ela tá realmente entrando pra depressão, ela mora com a tia, a vida dela, digamos assim, acabou depois que o casamento dela acabou. E pra ajudar, ser a cerejinha do bolo, ela descobre que Richard, que era o ex-marido, ricaço e tal, encontrou uma menina bem mais nova, a Nellie. Nellie, ela também tem os seus problemas, ela saiu de uma cidade menor, foi pra cidade grande e encontrou em Richard toda a segurança que ela procurava, assim. Tudo pra resolver seus problemas, o porto seguro ela achou em Richard. Então, Richard era um homem muito perfeito até demais, muito atencioso, super seguro, que tava ali cuidando de Nellie, abraçando ela, e a Vanessa tava inconformada com aquilo ali, ela queria acabar com o casamento deles, eles noivaram e iam se casar, e a Vanessa: não, eu não posso deixar esse matrimônio acontecer, eu vou terminar com isso daqui. É um livro realmente agoniante, porque apesar de tudo que vai acontecendo ali, Nellie também vai achando algumas coisas estranhas, são objetos que desaparecem, são ligações de números estranhos que ela tenta ignorar, mas não consegue. Então o livro vai se desenvolvendo de uma maneira que vale falar também que os capítulos vão sendo alternados entre primeira pessoa e terceira pessoa. Você não sabe quem é a terceira pessoa ali que tá descrevendo, vendo aquilo de fora, mas ora é a Vanessa narrando e ora é essa terceira pessoa. E o grande plot twist vem quando detalhes sobre essas narrações de primeira e terceira pessoa são revelados. Então, no final, as duas se encontram e algo é revelado muito grande, que não é nada do que você já tinha imaginado sobre elas. Você e elas mesmas tiveram impressões muito estranhas e diferentes da realidade. E, deixa eu pegar e resumir o livro, ele fala sobre relacionamento abusivo. O quanto alguém vai te transformando quando você menos pensa, sem você enxergar. E o plot twist desse livro, vindo junto com essas narrativas, é o que vai botar ali, ó, o grande finale pra ti. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu realmente
realmente recomendo que você entre nos links que eu vou deixar aqui embaixo. Você consegue comprar ou até mesmo a resenha deles ou até resenha de outros leitores e você tire suas próprias conclusões se vale ou não vale a pena. A minha expectativa foi muito superada, porque eu não esperava nenhum 6 finais. E se você gosta desse tipo de livro, eu tenho certeza que você vai gostar de qualquer um deles. Se você leu algum outro que te interessou e tem essa pegada que eu particularmente gosto bastante, comenta aqui embaixo pra eu saber que, quem sabe, eu faço a parte 2 desse vídeo. Por hoje é isso. Se não deixou seu like, já deixa aqui, por favor. Se já deixou, muito obrigada. Um beijo e te vejo no próximo vídeo. Tchau!